Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom, e nós temos entrevista hoje de um assunto bem interessante, hein, Márcio? Na verdade, bem atual. Isso, e acho que muita gente está curioso, né? Muita gente está curiosa em saber quais são as mudanças na MEI, né? E nós temos prazos e tudo mais para que isso aconteça, né, Ellen? É, isso mesmo, tem até o fim do mês, os MEIs têm até o fim do mês para se regularizar e voltar ao Simples Nacional. E nós vamos conversar sobre isso hoje com o Flávio Oliveira, que é consultor de negócios do Sebrae. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Ellen, bom dia, Márcio. Ô Flávio, então como é que fica essa situação? Esse prazo até o dia 31, as MEIs vão ter que retornar ao Simples. E qual é o principal motivo? O principal motivo pelo qual os MEIs têm que passar por esse processo é porque eles foram desenquadrados pela Receita Federal por inadimplência, principalmente nos últimos 2 anos para mais, né? Entendi. Então, quer dizer, não pagou, houve um adiamento, uma prorrogação do prazo para se regularizar a situação, isso não aconteceu, então quem está inadimplente sai da MEI ou do MEI e volta ao Simples. Na verdade é o contrário, né? Na verdade foi a partir mais ou menos de setembro do ano passado, foi feita uma comunicação em massa pela Receita Federal, onde essas pessoas elas foram comunicadas de alguma forma, ou geralmente via correspondência oficial, né? Que eles correriam o risco de sair do Simples Nacional, porque na verdade assim, o MEI ele é uma categoria que está enquadrada única e exclusivamente dentro do Simples Nacional. Então, se ele não está dentro do... Então, ele é uma exceção dentro do processo do Simples. Então, tanto que tem a opção do Simples Nacional e do CIMEI dentro do próprio site do Simples Nacional. Então, ele é uma categoria específica que foi feita dentro do Simples Nacional. Se o MEI não pode ficar dentro do Simples, então ele não pode continuar como MEI. Entendi. E existe alguma maneira mesmo? Bom, tem até o dia 31 para se regularizar. Digamos que essas pessoas que têm os MEIs não regularizem, como é que fica a situação? Se eles não conseguem fazer o processo de solicitação de parcelamento e regularizar sua empresa pelo Simples Nacional, até o dia 31 de janeiro, eles não pode continuar como MEI, ele vai ter que fazer o processo de regularização dessa empresa como microempresa, dentro do lucro presumido e ficar até o final do ano com essa empresa dentro do lucro presumido e só no final do ano solicitar o novo reenquadramento final do ano, não, início do ano que vem, né, do início de 2026, que é em janeiro de 2026 que a Receita abre a possibilidade de você solicitar um enquadramento para o Simples, tanto de microempresa para MEI, quanto de MEI para microempresa, de microempresa para empresa de pequeno porte, de empresa de pequeno porte para microempresa também. Esse processo a Receita abre só até o dia 31 de janeiro, de dia 1º de janeiro a 31 de janeiro. É a brecha que a Receita Federal dá. O número de inadimplentes é muito grande? Aqui, só especificamente considerando Botucatu e região, né, a nossa média é de 40% a 45% de inadimplência. Tá, isso em números, mais ou menos quantas pessoas? Representa, especificamente em Botucatu, mais ou menos umas 6 mil pessoas, mais ou menos, como microempreendedor individual. É um número considerável, né? Sim, considerável. Acho que estamos em 15 mil, mais ou menos, mês na cidade, né? Entendi. E qual é a maior dor de cabeça que o MEI pode ter não se enquadrando, não voltando ao Simples Nacional e ficando, então, obrigatoriamente, esse 1 ano como ME? O maior impacto na vida do microempreendedor individual é que ele passa a ser obrigatório a contratação de um contador, né, por um período, pelo menos até o período do final do processo. O contador não é uma questão que ele não possa contratar como microempreendedor individual, mas ele não é uma obrigatoriedade. Mas a partir de microempresa ele passa a ser obrigado a contratar esse profissional contábil para dar suporte para a empresa dele, principalmente nas questões fiscais, né? Além disso, a tributação. Ele deixa de ter uma tributação fixa, né, que hoje para INSS ali por volta de R$ 75,60, perfeito. Que em cima do salário mínimo, que é 5% do salário mínimo, que é 1.518 hoje, né? Fora isso, ele vai pagar mais R$1 de ICMS, mais R$5 de ISS, só isso. É uma tributação fixa. Não tem mais nenhuma outra surpresa, nenhuma outra tributação.
Já a partir do momento que ele se torna microempresa, ele é tributado sobre faturamento, não mais uma tributação fixa. Então, quanto mais ele ganha, mais ele vai pagar. E por que é importante voltar a ser MEI? Quais são os benefícios para a pessoa? É justamente esse primeiro processo, esse custo para ele, né? Principalmente em relação à tributação ser fixa, né? Então ele vai pagar ali, vamos dar um exemplo, por exemplo, se ele fature 5 mil, ele vai, como microempreendedor individual, esse é o faturamento dentro da base da referência dele como microempreendedor individual. Ele faturando 5 mil, ele vai pagar uma tributação de R$ 75,60. Ponto. Não, independente de ele faturar 5 ou se ele faturar 2 mil por mês. Se ele faturar 5 mil como microempresa, ele vai ter uma tributação por volta de R$ 400 por mês. Só de custo com relação a tributo federal, e estadual e municipal. Entendeu? Ô Flávio, digamos que a pessoa passou do prazo de 31 de janeiro e de repente, sei lá, março, abril, ela tenta regularizar. É fácil ou é burocrático demais? Não, não é tão burocrático, porque daí o contador que vai fazer esse processo para ele. Tá. Né? É burocrático, mas a burocracia acaba sendo especificamente absorvida, né? Pelo contador, exatamente. O contador vai fazer esse processo. Então não é tão complicado assim, mas ele vai ter, para ele se regularizar, independente do mês que ele for fazer o processo, quanto mais tempo é pior para ele, né? Porque tem uns prazos, inclusive depois de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que se você perder, você tem multa também, né? Então tem todos esses impactos. O quanto antes ele pudesse regularizar, independente de ser até o dia 31 de janeiro, é melhor para ele, para diminuir os custos para ele. Que vai ter o recolhimento de tributação retroativo, tem tudo isso, né? A semana passada um amigo entrou também no microempreendedor individual e ele foi surpreendido no dia que o contador avisou que ele estava também inserido e tal, com a quantidade de mensagens que ele recebeu no WhatsApp, no e-mail e tudo mais, com telefones de supostos bancos, de orientação, agora você é um empresário e tudo mais. Choveu o celular dele e mensagens do WhatsApp, a caixa de e-mails dele. Agora eu te pergunto, ô Flávio, como é que a Receita Federal deixa vazar uma informação dessa natureza? Quer dizer, a gente não tem sigilo nenhum. Acabou de abrir o e-mail. Como é que descobrem, não, né? e ele me falou assim, olha, no momento que nós estamos conversando aqui por telefone, eu estou recebendo mais mensagens aqui, agora que você é um empreendedor, abra a conta. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Realmente, eu não sei te informar como que é tão rápido e tão fácil para essas empresas terem acesso a essa base de informação. Tem algumas informações que ela, a partir do momento que o microempreendedor individual abre, ele se torna pública. Então, por exemplo, o e-mail do cliente, a partir do momento que ele registra o e-mail dele dentro porque como ele é individual, geralmente ele não tem contador. Quando em escritório de contabilidade, geralmente eles colocam o e-mail do escritório e preservam o e-mail do cliente. Quando é um microempreendedor individual, esse e-mail que está lá geralmente é um e-mail dele, individual, pessoal, muitas vezes. E aí aquela informação se torna pública. Então o e-mail, sim, é uma coisa que se torna qualquer pesquisa no Google te mostra exatamente, o e-mail. Mas a informação de telefone já não é uma coisa que fica tão aberta, a não ser que seja telefone fixo, né? Pelo cartão CNPJ fica um telefone fixo também de maneira pública. Mas se for um telefone celular, ele escolhe não colocar o telefone dele lá, também não sei te falar como eles conseguem tão facilmente acesso a essas informações. O que foi, inclusive, feito uma comunicação oficial isso já desde do antigo governo federal, era justamente uma forma de que os bancos não poderiam fazer nenhum tipo de emissão de boleto ou de qualquer cobrança sem a autorização prévia do cliente, porque isso era pior ainda alguns anos atrás. O volume de cobranças indevidas era ainda pior. Mas mesmo assim, hoje você tem outros meios de você gerar esse boleto, não necessariamente obrigando o banco a fazer isso para você, né? Então, esse processo, infelizmente, principalmente agora no início do ano, ele é massificado. Por isso que nós informamos que as pessoas têm que tomar um certo cuidado, inclusive de como pesquisa, o que pesquisa, porque o Google hoje, não com relação à questão da ferramenta do Google, mas hoje
as empresas podem abrir uma empresa fictícia dentro do Google, colocar lá, fazer um anúncio patrocinado, colocar lá algumas informações e conseguir estar bem ranqueada, né? Com as palavras-chave adequadas e tudo mais. E não que muitas dessas empresas seja ilegal, mas um escritório de contabilidade, por exemplo, pode fazer esse processo e se vincular a uma proximidade do site do Simples Nacional ou o site os próprios sites do Gov, para poder, pelas palavras-chave, se aproximar para que o MEI entre lá e faça o processo dentro do próprio site. E aí ele vai fazer uma cobrança em cima disso. E além disso, tem essas situações que acontecem via e-mail. Você tem uma dívida XYZ e manda um boleto anexado. Exatamente. E aí esse início de ano, por saber que essa situação que está acontecendo agora, é massificado esse processo. Então é muita gente que paga coisa de uma maneira indevida. Boleto falso. Isso, exatamente. E que não deveria pagar, entendeu? Infelizmente... o mais adequado chegou alguma coisa, você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o Sebrae, tanto por telefone quanto presencialmente, ou também com as cidades da região nossa, né? Nós temos o posto de atendimento Sebrae aqui, e todas as cidades da nossa região têm um posto de atendimento Sebrae aqui, então ele tem essa oportunidade de buscar essa informação antes de qualquer coisa, mas infelizmente nós não temos mecanismos para entender por que essas informações não são... O mais difícil, Flávio, é o seguinte, é que a pessoa no desespero, vamos dizer assim, né, quer agilizar a situação dele. Conseguiu abrir o MEI, né? E de repente ele começa a receber comunicados e ele está ali, olha, bom, isso aqui deve ser oficial, né? E até a geração de boleto esse meu amigo recebeu, tal, não pagou nada, desconsiderou, por quê? Ele contratou um contador, um escritório de contabilidade, que deu toda a assessoria e disse que realmente isso poderia acontecer. Então existe também, por parte do pessoal que tem escritórios de contabilidade, uma revolta junto à Receita Federal que não consegue manter o sigilo de um futuro cliente. Isso é terrível, e mostra que a gente é fragilizado em todos os sentidos. Aí quando você tem a notícia de que o Brasil é o campeão da fake news, né, de irregularidades nas redes de internet, campeão no mundo, a gente sabe por quê, né? Porque surpreende, a pessoa está desesperada, abri a MEI, agora estou regularizado e tal. De repente recebe, inclusive fora do horário comercial, depois das 8 da noite, aos finais de semana. Logo que a pessoa abre uma microempresa, ela vira MEI ou ela regulariza alguma coisa, existe aquela tensão. Então qualquer coisa que chega... Claro, acho que faz parte de tudo, toda a negociação que você fez, até com o seu contador. No caso desse meu amigo, ele tinha toda a assessoria do escritório que fala, tome cuidado que você vai receber. Eu não sei te explicar como isso vaza dentro da própria Receita Federal, mas vazou. Infelizmente é uma situação comum. Flávio, e quando é recomendado migrar de MEI para microempresa? Uma ótima pergunta, que na verdade o recomendável, inclusive, é quando ele tem 4 regras básicas, né? Quando ele está numa situação onde ele precisa estar no momento de descumprir qualquer uma dessas 4 regras, ele tem que fazer o processo de desenquadramento. Então não que o processo de desenquadramento seja ruim para o MEI, né? Acho que é um passo de um crescimento, de um aprimoramento, de uma evolução. Então isso não necessariamente seja uma coisa ruim, mas tem que ser um processo que seja feito de maneira racional, né? E escolha do microempreendedor individual, que também é feito dentro desse período de 1º de janeiro a 31 de janeiro. As regras são: ele tem que ter um faturamento superior aos 81 mil. Então, se ele tiver um faturamento superior aos 81 mil, ele não pode mais continuar como microempreendedor individual. A partir do 81.001, ele já não é mais microempreendedor individual. Se ele tiver a necessidade de contratar mais de um funcionário, então se ele tiver necessidade de contratar 2 funcionários, aí ele obrigatoriamente precisa também sair do regime de microempreendedor individual para se tornar microempresa. A terceira regra é com relação à questão de sócio. Então, se ele tiver necessidade de incluir um sócio dentro da empresa, uma pessoa que vai investir, que vai aportar dinheiro, que vai ajudar ele a crescer, e aí esse sócio, a partir da necessidade de inclusão desse sócio, ele não pode mais não pode mais continuar como microempreendedor individual. E a última regra é que se ele tiver alguma atividade que ele foi trabalhar dentro da empresa dele, e ele não necessariamente pode essa atividade ser dentro do microempreendedor individual, essa daí também
desenquadra como microempreendedor individual. Então, se tiver qualquer uma dessas 4 regras que não puder ser cumpridas, ele não pode mais ser MEI. E além disso, a gente vai dar até a notícia, com a reforma tributária, foi criada uma nova categoria agora pelo governo, que é a de nanoempreendedores. Então, pessoas que ganham aí até 40 mil por ano, incluindo algumas categorias informais. Você acredita que pode ser benéfico isso? Sim, na verdade, existe eles pretendem criar 2 faixas a partir do microempreendedor individual, de acordo com o que foi dado em entrevista pelo ministro Márcio França, ele, que é o ministro da micro e pequena empresa, né, o ministro do Ministério da Micro e Pequena Empresa, ele chegou a mostrar, explicar sobre isso, mas até o momento, até porque a reforma também está ainda num processo de avaliação, isso não entrou em prática, mas em pauta, na verdade, oficialmente. Mas a previsão era que existisse o nanoempreendedor e que depois que você passasse dos 40 mil tivesse uma tributação também fixa, mas conforme fosse aumentando o faturamento, ela fosse mudando, ele migrando de faixa até chegar no processo de desenquadramento do microempreendedor individual se tornando microempresa. Então, ele é um processo gradativo, digamos assim. Menos impostos, quanto menor o faturamento. Exatamente, essa é a ideia. Ô Flávio, e mesmo com essa inadimplência, esse prazo e tudo mais, a expectativa do crescimento da abertura de MEIs no Brasil esse ano? Sim. Na verdade, o número de microempreendedores individuais ele só cresce desde o momento que foi instituído em 2009, né? Entendi. E hoje o microempreendedor individual já representa mais de 50% das empresas abertas no Brasil. Então ele é um número muito, muito representativo, já são mais de 13 milhões de microempreendedores individuais no Brasil hoje. Então ele é uma opção que deu certo em relação a facilitar o processo, em gerar opções. Eu acho que tem um processo realmente de evolução aí, mas eu acho que o microempreendedor individual surgiu como uma oportunidade que realmente deu certo tanto para os órgãos competentes, a Receita Federal, o Governo Federal, quanto também para aquela pessoa que não tinha, por exemplo, nenhum tipo de respaldo, principalmente no que diz respeito à questão previdenciária, e hoje tem, né? Então, essa é uma oportunidade para ele. Entendi. Pois não, Eli. E agora, dentro desse prazo e tudo mais, para entender, né? O microempreendedor que precisa se regularizar para voltar, então, ao Simples Nacional, como ele deve proceder? Ele deve, principalmente, se atentar a essa questão desse prazo, que é um prazo muito curto, né? Então, ele tem que fazer o processo de parcelamento da dívida. Então, se ele quer continuar como microempreendedor individual ainda até o dia 31 de janeiro, ele tem que, primeiro, parcelar a dívida dele que está na Receita Federal, também parcelar a dívida dele que está na dívida ativa, para solicitar, após esse parcelamento e o pagamento da primeira parcela, solicitar o reenquadramento dele. Então tem que solicitar o reenquadramento dentro do Simples Nacional e depois solicitar o reenquadramento dentro do CIMEI. Todo esse processo tem que ser feito até o dia 31 de janeiro. Tanto do processo de parcelamento, pagamento, porque a Receita Federal tem que entender que ele pagou a primeira parcela, tem que executar esse débito de parceria de acordo, e se fez todo esse processo, até o dia 31 de janeiro, solicitar o reenquadramento do Simples e também do CIMEI. E quais dicas você daria para evitar aí um futuro desenquadramento? Manter fazer um parcelamento quanto antes se você tiver débitos, e se não tiver débitos, manter o pagamento regular ali de maneira correta para você não correr o risco de chegar numa situação como essa no final do ano, né? Que geralmente ali em setembro, outubro já começam as comunicações oficiais da Receita Federal para que ele tenha o alerta, né, digamos assim, desse processo, e já no mês de janeiro eles já fazem o processo. Isso começou do ano 2024, começou no ano passado esse processo de desenquadramento do CIMEI, e já em 2025 continuou. Então a tendência é que isso se torne uma situação corriqueira para quem tiver débito na Receita Federal. Ô Flávio, a facilidade que a pessoa tem, muitas das vezes as pessoas não contratam um escritório de contabilidade, né? Não contratam um contador, e ela mesma vai fazer, na frente do computador, do celular, enfim. Com tanto golpe no mercado, acabei de citar agora que a pessoa abriu
entrou no MEI, teve mais de quase 2 dezenas de comunicados, tal. A pessoa vai tentar fazer o parcelamento, orientando dentro desse prazo que você acabou de falar e tudo mais. Não é mais fácil ela procurar um contador para se certificar de que tudo está acontecendo dentro do que preceitua a lei e ele ter a garantia de que ele está, esse boleto que foi emitido é o boleto correto, ele não recebeu um boleto fantasma e tudo mais, porque é difícil, se vai parcelar a dívida, é melhor contratar um contador para facilitar, inclusive, para você ter a certeza do que está pagando, do que está fazendo, né? Sim, na verdade o contador ele é um parceiro, ele acaba sendo uma pessoa que pode dar um auxílio para ele. Mas como o microempreendedor individual ele não tem a obrigatoriedade de ter contador, ele precisa ter realmente um respaldo. E hoje tem, né? A maioria dos municípios tem. Aqui em Botucatu nós temos a sala do empreendedor, que fica ali no Mercadão Municipal, e também temos um posto de atendimento Sebrae aqui que fica ali no Mercadão Municipal, pode dar esse suporte para ele e fazer esse processo. E também no próprio Sebrae, ali na Costa Leite, 1570, aqui na nossa região, né? Que também a gente pode ajudar ele a fazer todo esse processo. A gente também pode dar esse suporte para o microempreendedor individual especificamente, né? Entendi. Bom, são 7h26, Flávio, para a gente finalizar então, até o dia 31 de janeiro é o prazo final. Isso, até o dia 31 de janeiro é o prazo final para ele poder fazer todo esse processo. Quem não fizer, aí vai ter que ter o auxílio do contador para poder fazer o processo de migrar, porque assim, a empresa dele hoje ele foi desenquadrado pela Receita Federal, mas ele ainda não foi enquadrado em todos os órgãos, simplesmente ele está, digamos assim, numa situação como se fosse um limbo, né? Ele não é nem MEI, mas também ainda não regularizou a situação dele como microempresa. Então ele tem que fazer esse processo depois de regularização de todos esses processos para poder recolher os tributos e fazer todo o processo, todo o trâmite legal para estar enquadrado corretamente também como microempresa. Flávio, a gente gostaria de agradecer a sua participação. Flávio Oliveira, consultor de negócios do Sebrae. Muito obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Jornal. Obrigado a todos vocês, obrigado a Prever FM por essa oportunidade. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.